Hoje vamos falar sobre a história do celular. Preparados? Bom, tudo começou em 1888, quando o físico Heinrich Hertz conseguiu transmitir códigos sonoros pelo ar. A descoberta possibilitou a criação dos rádios, transmissores e a primeira ligação intercontinental ocorreu em 1914. Já em 1940, foi desenvolvido um sistema que permitia a mudança de frequências de sinal, evitando as interceptações. Em 1947, a empresa Bell criou um sistema telefônico interligado por antenas, que foi conhecido como células, gerando desse modo um novo modelo de aparelho de comunicação. Em 1956, a empresa Ericsson criou o primeiro celular, o Ericsson MTA, sigla para Mobile Technology. O celular pesava 40 quilos e poderia ser acoplado em um porta-malas de carro, o que fazia dele pouco popular. Já em 1973, a Motorola lançou o Dynatec 8000X, um celular compacto que pesava apenas 1 kg e tinha 25 centímetros de altura. Ela foi idealizada por Martin Cooper, que é considerado por muitos como o pai dos celulares. A primeira ligação ocorreu de Cooper para seu concorrente, Joel Engel, da AT&T. A partir daí, os celulares começaram a ser utilizados em várias partes do mundo. No Brasil, o primeiro foi o Motorola PT550, vendido inicialmente apenas na região Sudeste. Desde então, os celulares passaram pela fase analógica, que correspondia à década de 1980. Depois, passaram pela fase digital, que correspondia às primeiras interfaces e visores em dispositivos. Veio então a fase da conectividade, em que foram implementadas as tecnologias 2G e 3G para acesso à internet, chegando ao 4G, que é a fase que trabalha com conexões em banda larga, interfaces responsivas e sistemas operacionais móveis cheios de aplicativos em suas lojas. Atualmente, os celulares são responsáveis pela maior parte da comunicação. Eles gravam vídeos, controlam equipamentos, sincronizam arquivos e programas com computadores, reproduzem músicas, se conectam às redes sociais, enviam mensagens instantâneas e, é claro, fazem ligação. O mundo mobile tem sido alvo de bastante estudo e desenvolvimento. Quando entendemos a grande complexidade que pode ser atrelada a dispositivos móveis, é possível compreender que esta evolução está longe de chegar ao fim e que é impossível saber os limites que ela poderá alcançar. As novas tecnologias, como Internet of Things, Cloud Computing e inteligência artificial, estão nascendo com o pensamento de conectar cada vez mais as pessoas com os dispositivos acessíveis, e os celulares são os equipamentos que mais utilizamos no dia a dia. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima! Olá, seja muito bem-vindo. A história dos computadores é tão antiga que podemos dizer que seu início se deu com as civilizações mais antigas da Terra há mais de 7.000 anos. A característica da geração zero é principalmente a busca pelo método de calcular e pelas formas de armazenar dados. Essa necessidade foi a base da construção de uma estrutura lógica que futuramente daria origem aos computadores que conhecemos. Ábaco, a primeira calculadora. As formas primitivas de cálculos eram eficientes para a época. A primeira calculadora da humanidade foi o ábaco, ferramenta desenvolvida para contas, feitas dentro de um quadro de madeira com fios. A régua de cálculo. O mecanismo consiste em uma gama de números pré-calculados que facilitariam os cálculos quando fossem feitos. Foi amplamente utilizada por engenheiros e matemáticos. Máquina de calcular de Pascal, Pascalina. A primeira calculadora mecânica é conhecida como a máquina de Pascal ou Pascalina, desenvolvida pelo matemático francês Blaise Pascal. A invenção tinha como finalidade realizar somas e subtrações com engrenagens em intervalos de 0 a 9. Calculadora de Leibniz. Em 1671, Gottfried Leibniz
desenvolveu um projeto de calculadora aprimorado que contava com um tambor que permitia cálculos simultâneos a partir de uma manivela principal. Máquina de tear de Jacquard. Em 1801, Joseph-Marie Jacquard desenvolveu uma máquina de tear com cartões perfurados a partir dos conhecimentos já desenvolvidos anteriormente por outros matemáticos. Máquina de tabular de Babbage. No ano de 1822, Charles Babbage criou um mecanismo que ficou conhecido como máquina de tabular, que prometia fazer operações mais elaboradas. Máquina de Hollerith. Em 1890, tivemos outra importante máquina, a máquina de Hollerith, também conhecida como tabuladora, que revolucionou a contagem do censo dos Estados Unidos. Colossus de Alan Turing. Alan Turing escreveu um artigo que posteriormente auxiliaria na construção do Colossus, feito em sigilo na Inglaterra. É um equipamento usado pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Lawrence SZ-4042. Outra máquina antiga utilizada nesse período com uma relação estreita com a anterior foi a Lawrence SZ-4042. Foi usada para a comunicação de Adolf Hitler e seus generais na Segunda Guerra Mundial. Harvard Mark I e II. Uma das máquinas mais relevantes durante a Segunda Guerra Mundial foi a Mark I, ou Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC, criada por Howard Aiken, estudante de Harvard, em parceria com a International Business Machines, IBM. O emblemático e famoso Mark II, ou Aiken Relay Calculator, ARC, foi a segunda versão do projeto Mark, financiado pela Marinha dos Estados Unidos. Continue seus estudos e até a próxima! Olá, seja muito bem-vindo! Os computadores são máquinas capazes de processar diversos dados para realizar suas funções. São organizados com partes interdependentes que realizam tarefas específicas a fim de cumprir um objetivo. Basicamente, um computador é um conjunto de dispositivos eletrônicos interligados que conseguem executar um determinado trabalho em grande velocidade quando orientado por um programa. Seu esquema arquitetônico sempre trabalhará para resolver um dilema simples: a transformação de dados em informação de forma organizada e ordenada. A imagem exemplifica de forma simples essa operação. Os dados são gerados, processados e a partir daí as informações são geradas. Para realizar esses processos, trabalhamos com alguns dispositivos. Acompanhe a seguir quais são eles. Dispositivos que permitem a entrada ou a inserção de dados, dispositivos de entrada. Dispositivos para armazenar esses dados de forma temporária ou permanente, dispositivos de armazenamento. Dispositivos que trabalham para processar esses dados e transformá-los em informações ou em ações, a CPU. Dispositivos que têm a capacidade de retirar esses dados das máquinas, dispositivos de saída. O conjunto de dispositivos eletrônicos e elétricos engloba a CPU e as memórias e os dispositivos de entrada e saída também estão inclusos em sua composição. Esses componentes são formados por objetos tangíveis, processadores, placas de circuito impresso, cabos, fontes de alimentação, memórias, monitores, teclados, etc. Atualmente contamos com diversos tipos de computadores, cada um realizando funções específicas e desempenhando uma enorme gama de funções. Os tipos de computadores que trabalharemos estão classificados da seguinte forma: mainframes são os computadores antigos das gerações anteriores à invenção dos processadores. Supercomputadores. Nessa categoria estão os principais data centers espalhados pelo mundo e os computadores quânticos. Entre os principais está o D-Wave 2X, o primeiro computador quântico, um projeto fruto da parceria da NASA e do Google. Os supercomputadores estão calculando de forma incrível as rotas de asteroides e armazenando e processando informações de observadores do mundo todo. Minicomputadores, servidores, são os computadores de porte intermediário. São encontrados em empresas e controlam serviços. Os principais tipos de servidores existentes são: microcomputadores, computadores de uso pessoal, são os desktops e notebooks que estamos acostumados a usar no dia a dia. Gadgets. Atrelados aos computadores de uso pessoal, existe a categoria de equipamentos de uso pessoal cotidiano. São equipamentos como celulares, tablets, reprodutores de música, relógios, TVs, etc. Continue seus estudos e até a próxima!